Fala galera do canal, me chamo Julien e como vocês gostaram muito daqueles dois últimos vídeos que eu trouxe sobre o Richard Wolff, aquela palestra que ele deu, eu resolvi trazer outra fala dele, também extremamente recente, sobre os BRICS, sobre o Trump e sobre esse possível declínio dos Estados Unidos. Então já deixe seu like, inscreva-se no nosso canal para ajudar na divulgação e valeu! Wolff queria começar com isto. Trump chegou ao Salão Oval como um cavaleiro branco, ou assim ele se via, e declarou que o declínio dos States acabou, que seu governo vai reverter essa tendência. Professor Wolff, você tem uma das análises mais contundentes sobre o declínio do Império Americano. Trump diz que vai reverter isso. Poderia explicar o que está acontecendo com o Império dos States e se Trump tem alguma chance de reverter isso? Senhor Trump não expressa nada que sugira ter a mínima noção do declínio dos States e o que isso representa. Se entendesse, nem mesmo ele teria a audácia de sugerir que pode contê-lo. É como imaginar que um trem desgovernado pode ser parado só dizendo pare. Ou como achar que o problema das drogas se resolve apenas dizendo não. Não diz nada sobre o problema, mas revela alguém fora da realidade. Então o senhor Trump culpa o senhor Biden e, por extensão, o senhor Obama, Clinton ou Bush. Quem veio antes cometeu erros terríveis que ele vai consertar. Todos falharam em priorizar a América, mas ele o fará. Sabe, é um teatro barato que fala da pessoa que o faz, não da realidade. Então, deixe-me responder a sua pergunta. Qual é o declínio do ZEOA e por que o que o senhor Trump fala não é isso? E por que o que ele propõe não é solução? O declínio tem a ver com algo que podemos chamar de natural. Isso inclui todos os impérios que o mundo conheceu, da Grécia Antiga a Roma até os modernos. E o que deu origem ao Zeraériwa, o Império Britânico, do qual os EUA já foram uma colônia menor. Nunca tão importante para a Grã-Bretanha quanto a Índia ou grande parte da África, especialmente no norte, mas uma parte importante pela qual lutou na Guerra Revolucionária do século XVIII. Bem, os Estados Unidos herdaram o Império dos Britânicos. No fim do século XIX e na Primeira Guerra Mundial, o Império Britânico declinava e o americano substituía. E a ascensão do Império Americano percorreu todo o século XX. Foi bom para os States, pois durante a ascensão do Império, quase todos se beneficiaram. Brancos americanos tiveram rendas e empregos crescentes, melhores casas e escolas públicas. O século XX foi ótimo para os Ibaewas, porque vivíamos num império em ascensão. No século XXI, nos últimos 20 anos, chegou o que devíamos saber que viria.
Todo império que subiu, eventualmente caiu. Todos, sem exceções. Em 1940, 60 ou 80, era óbvio que o declínio viria, só não se sabia quando. E chegou a uns 15 anos, mas não é algo que acontece num momento específico. E aqui estão alguns dos sinais, se quiser. Pode ter perdido um ou outro, mas somando tudo que vou te mostrar, é inconfundível. A Guerra do Vietnã foi entre os States e o Partido Comunista do Vietnã do Norte. O Partido Comunista do Vietnã do Norte venceu e os Estados Unidos perderam. Essa é a realidade. O governo do Vietnã unificado, desde 1975, é o Partido Comunista. Embora nosso inimigo tenha vencido, saímos e perdemos. Pouco depois, lutamos no Afeganistão contra o Talibã. Nós perdemos, eles ganharam. Sabe quem governa o Afeganistão agora? O Talibã. Perdemos no Iraque. Queríamos acabar com isso. Nada disso funcionou. Saddam Hussein caiu, mas milícias xiitas governam o Iraque agora. E estamos prestes a perder a guerra na Ucrânia. Não são eventos isolados, são um após o outro. Além disso, estamos perdendo. No caso do Vietnã, Afeganistão e Iraque, contra países adversários entre os mais pobres do planeta. Aqui estamos nós, a potência rica, incapazes de vencer essas guerras. Isso deveria ser um momento de uau, o que está acontecendo aqui? Mas os sinais são ainda maiores e mais fáceis de listar. Na economia, medimos a força e importância da pegada de um país no mundo. Somamos o total de bens e serviços produzidos num país em um ano. Chama-se PIB, Produto Interno Bruto, e mantemos registros. Sabemos o PIB da Rússia, do ZEUA, da Nigéria e assim por diante. O PIB do ZEUA e seus principais aliados, somados, são o São 6 países além do ZEUA, agrupados como uma aliança sólida. Embora hoje, com o Sr. Trump, quão sólida seja, é discutível. Mas esses outros 6 países são Canadá, Japão, Reino Unido, França, Alemanha e Itália. O G7, grupo das 7 nações poderosas, era o núcleo do período do Império Americano. Era onde todos iam quando precisavam de dinheiro. Qualquer país que quisesse construir uma ferrovia ia lá, pedia empréstimo, investia, resolvia. Iam a Washington, Londres e assim por diante. Agora há um novo jogador na praça. Eles não são mais a única potência econômica. Desde 2020, há 5 anos, nem são a primeira potência econômica, muito menos a única. Foram deslocados. Há outro centro de riqueza e poder mundial. A economia central é a República Popular da China. Com seus aliados são os BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul e outros países. Agora conto cerca de 22 no total. E o que é interessante sobre esses 22
É que juntos, seus PIBs somados são bem maiores que os do G7, EUA e aliados. Para os EUA e aliados, somando tudo, é cerca de 28% da produção mundial. Se somar o PIB dos BRICS, é cerca de 37% da produção mundial. Opa, é aí que a riqueza está concentrada hoje, não em Nova York e Londres. E sabe de uma coisa? Isso está aparecendo em todo lugar. Países africanos querendo construir ferrovias vão a Washington e Londres por financiamento, às vezes, mas podem jogar essas potências uma contra a outra. E todos fazem isso. Vão a Pequim ou Nova Delhi para ver se conseguem um acordo melhor, o que geralmente acontece. Por isso, as ferrovias na África estão sendo mais construídas por eles que pelo G7. E eu poderia continuar falando sobre isso por muito tempo. O FMI, criado pelos Zequirawa e G7, fiel e tendencioso a eles, divulga anualmente o crescimento de cada economia. Não o PIB total, mas como esse PIB está crescendo. Na semana passada, divulgaram os números para o ano de 2024 recém-concluído. A economia dos Estados Unidos cresceu 2,8%. Certo? A economia chinesa, 5%. Isso é quase o dobro. Em outras palavras, a diferença está aumentando. O crescimento da Índia, segundo o FMI, em 2024, será de cerca de 7%, quase 3 vezes a taxa, ou seja, a diferença entre eles está crescendo. Isso porque estamos, em relação a eles, em declínio. É realmente bem simples. É preciso entender o quão poderoso isso é. Por falta de tempo, um exemplo. Os States decidiram não arriscar uma guerra nuclear com a Rússia na Ucrânia, pois todos morreriam e o jogo absurdo acabaria. Então, o que eles poderiam fazer? Armas convencionais. Ficou claro desde cedo que isso também não funcionaria. Os russos têm muitas e algumas são melhores que as do Ocidente. Doloroso de aprender, outro sinal de declínio. Então, o que eles fizeram? Decidiram atingir a Rússia com sanções. Não compraríamos seu petróleo e gás, vital para a economia russa. Os europeus alinhados, não permitiremos seu gás e petróleo. Alguém explodiu o gasoduto Nord Stream, impossibilitando o fluxo. Bem, o que aconteceu? Erro de cálculo. Que tipo de erro de cálculo? Os russos podiam vender seu petróleo e gás em outro lugar. Se europeus não comprassem, venderiam para a Índia e China. Não, sem problemas. O Ocidente não tinha percebido. O Ocidente não havia planejado. O Ocidente não previu essa possibilidade. Com todas as sanções, a guerra se perdeu mesmo assim. Biden disse que colocaria a Rússia de joelhos. Isso não aconteceu. O rublo russo iria colapsar. Isso não aconteceu. O maior impacto econômico desta guerra foi na Europa, que está em forte declínio agora.
Os estrategistas em Washington não entenderam o declínio da economia americana. Trump não pode reverter nada disso. A ideia de tal poder é uma megalomania que nem ele alcança, embora eu possa estar errado. Ele não pode. O melhor seria ser honesto com os americanos, como Biden e outros nunca foram neste século. Dizer ao povo, estamos no declínio de um império, e não é fácil. Mas pensemos como lidar melhor com isso como sociedade. Será melhor do que permitir que a situação atual continue. E o que ocorre agora é típico de um império em declínio. Acontece que os ricos e poderosos conseguem manter o que acumularam. O resto de nós, as classes média e baixa, arcamos com os custos do declínio. E é isso que está acontecendo na América. Deixe-me dar o exemplo mais gritante. Temos um salário mínimo federal para proteger os mais pobres dos pobres. E o salário mínimo federal neste país é de 7,25 por hora. Acredite, se é isso que você ganha, você é pobre. Mas é isso que temos, é isso que temos. A última vez que foi aumentado pelo Congresso do Zewara foi em 2009. Nos últimos 16 anos, os preços subiram na América todos os anos. Assim, os 7,25 hora que esses milhões recebiam compravam menos a cada ano. Como nação, atacamos as pessoas na base da pirâmide. Que tipo de país faz isso? 7,25. Eu moro na cidade de Nova York. Tente viver em Nova York com 7,25 mares por hora. Sobrará tanto dinheiro no fim do mês que você pedirá esmolas na rua. E esperando contra a esperança que não congele até morrer. Isto é extraordinário. O que está acontecendo? Senhor Trump aparentemente vai cortar programas sociais. Ok, isso é o que realmente está acomodando o declínio que ele finge não existir e que vai reverter, dizendo o máximo possível, América primeiro, ou por atos profundos como mudar o nome do Golfo do México para Golfo da América. Quer dizer, é infantil o que está acontecendo aqui. Uma incapacidade infantil de encarar o problema com teatralidade em vez de um programa sério. Lembro a todos, tivemos uma eleição em que nenhum candidato falou sobre enfrentarmos um império em declínio. Nenhuma palavra. Este é um país engajado no que psicólogos chamam de negação. Sabe o que eles querem dizer com isso? É quando um relacionamento importante para você desanda, vai por água abaixo, desmorona, como às vezes acontece. Aí vem aquele momento estranho, quando um amigo finalmente te conta que é isso, e você se sente mal, não só pelo fim do relacionamento, mas por ser o último a perceber, porque você negou. Havia vários sinais no que ele ou ela disse, ou fez,
ou não disse ou não fez, mas você ignorou tudo querendo manter as coisas, é compreensível. Eu entendo isso. Sou americano, nasci e trabalhei aqui a vida toda rodeado de compatriotas, mas temo ser eu quem deve dizer, olha, eis o problema. Senhor Trump fanfarronando não é uma ideia. Isso nem admite que há um problema, quanto mais apresenta uma solução. Você vai tomar o canal do Panamá, sabe como é isso? É como receber um diagnóstico de câncer e dizer, sei o que fazer. Vou à farmácia comprar mais Band-Aids. Você precisa de ajuda, pois não está lidando com o que acabou de ouvir. Então, galera, essa foi uma live que o Richard Wolff participou. Como vocês gostaram bastante dos últimos 2 conteúdos que eu trouxe dele aqui no canal, eu resolvi trazer mais esse pra vocês, além também de vários pedidos de mais conteúdos desse tipo. Então tá aqui a minha resposta. Botei meu computador pra sofrer mesmo, botei tudo em vídeo só 20 minutos, porque ninguém merece parte 1 e parte 2. Eu acho isso uma enrolação absurda, só pra ganhar dinheiro, que também não é o foco do canal em si. E também comentem, deixem um like, porque vai contribuir bastante pra mandar esse vídeo pra mais pessoas, o que acaba contribuindo para o crescimento da nossa comunidade. Porque esse canal, cara, virou uma comunidade. Sim, são comentários fantásticos, ideias fantásticas, troca de ideias, todas através dos comentários, que eu passo horas e horas lendo, porque merece ser lido e vale a pena. Caso vocês não leiam os comentários, eu peço que vocês passem a ler, porque, cara, tem várias ideias fantásticas lá. Mas o vídeo foi esse, eu espero que tenham gostado. Deixe seu like, inscreva-se no nosso canal para ajudar na divulgação e valeu!